Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Pirataria Clube Underground Society. Quem que está falando é Valdemir Sena, como vocês já sabem. O tema de hoje é sobre fake news, mas veja bem, é a segunda parte, ou como você queira entender, a segunda versão. Mas por que, Valdemir? Porque eu já tinha gravado em 2018 um vídeo com esse tema, fake news, só que no canal Trovão Alaranjado. Por isso que isso aqui é a segunda versão. Vamos lá. Para falar do fake news, sabemos que a palavra fake news significa falsas notícias. Então, vamos ao assunto, né? Só a palavra fake news, né? Ela foi falado em várias línguas. Só que o que predomina é o inglês fake news. Fake em inglês significa falso. E news, novo, notícias e etc. Então vamos lá. Vamos ver como é que fica essa questão em outras línguas. Por exemplo, em outras línguas, no grego, por exemplo, fica pseudisneos. Pseudisneos significa, pseudo em grego significa falso, tá? É bom você saber disso. Pseudisneos. E vamos lá, no espanhol é falso nueva. No italiano, falso novo. No francês, falso nouveau. E no alemão, falsch neu. E no latim, falsos novos. Então, são essas expressões que perpassam em outras línguas. Mas Sério? o termo fake news está presente no português, no alemão, no malgache, no grego, no turco, no italiano, no francês. Algumas línguas falam pronunciando no próprio inglês, na pronúncia inglesa. Outros adaptam, como é o caso do francês, nas suas próprias línguas, sua própria língua. Para dizer a verdade, o fake news sempre existiu na história. Podemos dizer desde o começo até os dias de hoje. Sempre teve gente que dá notícias falsas, uns acreditam, outros não, e tem aqueles que acreditam, mas quando descobrem que é mentira não acreditam mais, e assim sucessivamente. Por exemplo, sempre existiu na história, nos mitos, na Bíblia. Vamos pegar aqui, já que falamos de Bíblia, vamos ver aqui alguns relatos da Bíblia. Na criação, quando a serpente engana Eva, ela dá um fake news. Claro que a gente não vai colocar isso, até correndo o risco de um anacronismo, para dizer que já existia esse termo, o termo fake news naquele tempo, não. Mas não existiu o termo em palavras, mas existiu o termo em atos. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho. Judas Iscariotes, quando traiu Jesus, quando recebeu a soma em dinheiro, tá bom? Quem mais também tem na Bíblia? Tem muitos relatos. Tem profeta mentiroso, tem um profeta que deu uma falsa profecia na história de Jeremias. No caso do profeta mentiroso, a gente encontra lá no livro dos Reis. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho isso no tempo do rei Roboão, filho de Salomão.
A gente encontra isso lá. Nos mitos, por exemplo, quando Hércules foi buscar os pomos de ouro das Hespérides, que Prometeu aconselhou que ele pedisse ajuda a Atlas, se ele pudesse sustentar o mundo sobre os ombros, enquanto Atlas ia buscar, porque tinha a serpente, o dragão Labão, que é um dragão de 5 cabeças, ao qual, segundo o mito, seria um monstro que Hércules não poderia vencer. Mas Atlas, indo lá, que conhecia a fera, poderia pegar os pomos e trazer. Mas Prometeu alertou Hércules de que Atlas, quando viesse, iria tentar enganá-lo e, uma vez que o enganasse, Hércules ia ficar no lugar de Atlas para sempre. Só que quando Atlas tentou enganar Hércules que enganou ele, pegou os pomos e fugiu. Só para a gente ver. E na história também, né? Tem a grande mentira da história. Por exemplo, o construtor do Titanic, grande navio colossal, ele disse que o navio era tão poderoso que nem Deus poderia afundar. E todos nós sabemos o que aconteceu, né? Mas enfim. Mas o típico fake news era das nossas mães quando tinha garoto. Claro que essa geração de hoje nunca vai saber o que é isso. Quando a gente aprontava, a gente se escondia no quarto, a nossa mãe ia lá com uma sandália aqui na costa, um cinturão, um chicote, e batia: meu filho, abre aqui, vem aqui falar com a sua mamãe, vem, eu não vou te bater. Mas quando a gente abria, ela pac, 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 surra na gente. Esse era um dos fake news que as nossas mães pregavam peças pra gente. E as postagens atuais. Principalmente agora, no tempo do coronavírus. Mas antes de chegar nos coronavírus, o fake news cai com um prato cheio. Por isso que eu falei no canal Trovão Laranjado, na época das eleições, disputa no segundo turno, de um lado Haddad e de outro lado Bolsonaro. Mas eu quero dizer para vocês que fake news é emanado de ambos os lados. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho. Só para recapitular um pouquinho o que eu disse lá no canal Trovão Laranjado. Mas retomando aqui, pessoal tocando terror, metendo medo nas pessoas. Aqui no Pará, aqui em Belém, por exemplo, lá perto de casa, em Quaraci, tem o Hospital Abelardo Santos. E tinha várias postagens que é para ficar em casa, porque os hospitais estão cheios, que o Abelardo Santos não está mais comportando ninguém. Bom, eu estava por lá, passava na frente de bicicleta e estava tranquilo. Não tinha nenhum movimento desse, não tinha superlotação, como estava dizendo. Inclusive, meu irmão mais novo foi acometido dessa doença. E quando ele foi lá se tratar, ele mesmo falou, ficou tranquilo lá, sem nenhuma fila. E o pessoal tocando terror. Então, tem muito fake news nessa história. O pessoal falando que estava lotado, mas não estava. Só para a gente entender um pouquinho. E agora, atualmente, tem o famoso fake news. Como assim? Eu avisei, eu te avisei. Tem até uma postagem de uma professora aí falando isso tudo contra o presidente. Espera aí, eu não estou defendendo o presidente, tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente um pouco sobre isso. Mas veja bem, se ela tivesse falado no telejornal, até mesmo postado no Instagram, no YouTube, mesmo assim não ia ter acesso a muita gente. Aí uma pessoa dessa diz que avisou. É que nem a história da morte do Mamonas Assassina. Quando ele morreu, aí apareceu a mãe de Ná dizendo que tinha previsto a morte dele. A Globo começou a fazer reportagem sobre isso,
e ela ganhando dinheiro nessa história toda, até que um repórter perguntou para ela, mas como, se você previu, você não tinha como evitar avisar eles? Não, porque quando eu tive a visão, veio aquela imagem branca e depois que aquela imagem foi se descortinando até saber quem era. Nada, ela não previu nada. Isso era fruto do imaginário dela, que não deixa de ser um fake news. E a mesma coisa, esse eu avisei, já vi gente colocando no status, postando vídeo por aí, que eu avisei que isso ia acontecer, não avisou coisa nenhuma. Pode ter Ah, avisado tá, seus entendi. amigos, mas isso é tudo uma hipótese. De qualquer forma, a pessoa não tem como provar, não tem como saber. Ninguém prevê o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. E fora esses nutelistas que colocam fora genocida. Também não estou aqui para defender o presidente. Mas, meus caros, eu vou gravar um vídeo para falar sobre o genocídio. Mas eu quero dizer para você que genocídio é um fato histórico, é uma eliminação de geração. Isso não está acontecendo no Brasil. Está acontecendo morte sim, mas não significa morte de gerações. Por exemplo, um genocídio foi o nazismo. Mas isso eu vou retomar num vídeo lá no canal Trovão Laranjado. Me aguardem lá, tá? E às vezes falo e não sabe nem o que é ser genocida, o que é genocídio e etc. Não estudo história. Às vezes perco tempo olhando redes sociais, impetulando, se tornando empecilho na vida das pessoas, mas estudar e trabalhar que é bom nada. É isso. Existem inúmeras formas de manipular fotos e vídeos. Eu estou gravando esse vídeo. Alguém pode muito bem gravar esse vídeo meu aqui, pegar e botar uma voz em cima da minha. Ou imitar minha voz e gravar um Ah, isso é áudio, como já verdade mesmo. aconteceu umas 2 vezes com o padre Marcelo Rossi, que ele até veio à mídia desmentir os áudios, que ele está apoiando o presidente, apoiando tal política, e vem negar. E, inclusive, ele diz que nem o WhatsApp ele tem. Inclusive, se ele não tem o WhatsApp, como é que ele vai mandar o áudio? Se bem que tem outras fontes, né? Mas mesmo se ele vem esclarecer que não foi ele, que ele não fez isso e que ele não tomou nenhum partido. Então, existem muitos aplicativos e formas de você manipular uma foto, uma imagem, um vídeo e até mesmo o teu áudio. Mas cuidado, que isso é crime. Isso está constituído lá no Código Penal. Muito cuidado. E assim como também na Constituição Nacional. Agora sim, existem muitas formas, como eu já falei, dessas manipulações, assim como também eu quero falar aqui na política. Eu não vou perder meu tempo falando só de política aqui, tá? Mas veja bem, é direita, é esquerda, é direitistas, é esquerdistas, é esquerdopatas, é direitopatas e o escambau. Veja bem, falsa notícia passa de ambos os lados. O pessoal de esquerda vai propagar fake news em favor do presidente Lula. O pessoal de direita vai propagar fake news em favor do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então preste atenção. Para você, antes de partilhar qualquer tipo de postagem, procure saber realmente a verdade. Até mesmo as fontes de notícia também, favorecendo um lado ou outro, também propagam notícias falsas. Por quê? Se é do lado da esquerda, vai propagar uma notícia falsa para derrubar o presidente da direita. Ou então, ao contrário, para derrubar o candidato a presidente da esquerda. Então, cuidado. É a UOL, é a DOL, é a G1 e tantas fontes. Mas, Valdemir, então, se você está falando dessas fontes, como é que a gente vai saber quem fala, quem é quem? Veja bem, vamos dizer aqui, vamos pegar aqui, Lula é ladrão. Tá,
vamos pegar esse tema aqui. Eu não estou acusando ele, só estou colocando aqui. Então, vamos ver. Quem falou? Foi a UOL. Claro que a UOL não vai falar isso, né? Mas foi a UOL. Aí você vai pegar esse tema e vai comparar os outros. Se foi só o UOL, aí bote uma interrogação aí. Mas se os outros falaram o mesmo assunto, aí sim. Coronavírus, por exemplo. Se você for pegar esse tema e ver essas fontes, cada um vai puxar para um lado e para o outro. Aí, quer dizer, ninguém sabe quem é quem. Tá bom? Então, só para a gente entender uma questão de política. Então, antes de você propagar uma coisa, procure entender o que é política. E procure saber se aquela fonte é verossímil. Eu tenho vários grupos, eu compartilho alguns vídeos, algumas fotos, principalmente quando é memes. Mas veja bem, quando eu não tenho certeza, eu não compartilho. Seria bom que você fizesse o mesmo. Tá bom? E para derrubar o fake news é só, quando falar de doença, é só perguntar, você é médico? Você é cientista? Você tem como provar? Não só para quem é questão de doença, para outras questões. Como? De que forma? Como você sabe disso? Qual é a fonte? A fonte é segura? De onde veio? Quem foi que disse? Você tem certeza que foi ele? Você tem fontes? Tem, por exemplo, os católicos costumam dizer que Santo Agostinho dizia: quem canta reza 2 vezes. Bom, eu já pesquisei e vi que não foi Santo Agostinho que disse isso, tá? Só para a gente entender um pouquinho. Então a gente tem que ir à fonte, saber de onde veio, quem foi que disse e onde escreveu. Por exemplo, tempo é dinheiro. Eu pesquisei até que eu descobri quem foi. Foi Benjamin Franklin que disse isso. Entendeu? Só para você entender um pouquinho. A gente tem que ir atrás da fonte, a origem, de onde tudo saiu. Entendeu? É assim que a gente derruba um fake news. Agora, aquela ideologia, né, de fica em casa, a economia a gente resolve depois. Coisa nenhuma. E quando a economia vem quebrando com tudo, a inflação em alta, aí a culpa é de quem? Do presidente? Eu diria que não. A culpa é nossa. Primeiro que a gente começou a tocar o terror. E segundo, se a gente tivesse se preocupado com a economia, com certeza a gente não estaria no dia de hoje. Agora aumenta tudo, a gente reclamando que está tudo caro, é a gasolina, é o gás, é o arroz, é o feijão. Até os nutelistas já cortam caro o corte de cabelo, porque os tradicionalistas era na tesoura, para eles é sacrifício, porque não querem articular os dedos. Só para a gente entender um pouquinho. Então, de quem é a culpa? A culpa é nossa. E outra coisa, eu vi o presidente muito pressionado. Eu comparo comigo como aconteceu na igreja, que eu fui pressionado de tudo que é lado. Eu quero dizer para vocês, pressão psicológica, cobranças, assédio moral. Quer dizer, a gente não consegue trabalhar direito. Não consegue. A gente tem que ter muito pulso, muita força de vontade, a gente tem que ter muito pique, a gente tem que ter muita resistência. Mas que a gente ceder, infelizmente, a gente quebra ao meio. Então, eu digo para vocês, não é fácil trabalhar sob pressão, as pessoas se metendo no seu trabalho, dizendo que você está fazendo errado. E dirá o presidente que está lá. Agora, claro, ele também deveria se vestir como presidente, porque ele tem o poder na mão. Ao meu ver, ele não está sabendo fazer isso. Tá? Eu quero dizer para vocês, conheça a lei para você combater. Você quer conhecer a política? Combater o fake news? Conheça a Constituição Nacional de 1988, conheça o Código Penal, conheça as normas regulamentares, as portarias, os estatutos.
conheça a lei do seu estado, do seu município, estude a lei do desarmamento, a lei que está por aí, todas as leis, conheça, estude. Aí sim você vai saber quem está certo e quem está errado, seja na política. Ah, mas eu sou religioso, então estude o Código de Direito Canônico para conhecer a sua doutrina. E, como se o presidente fosse culpado, eu não estou também defendendo ele, mas sim colocando em ênfase que ninguém trabalha sob pressão. E o problema não é de agora, é desde as diretas já, desde o tempo do José Sarney, quando era presidente do Brasil, é desde lá que a nossa economia vem quebrando. E antes dele ainda a dívida externa, que foi pagada há muito tempo e os Estados Unidos cobrando, até que foi provado que já tinha sido quitada há muito tempo. Então, eu concordo com o que o Romário vai dizer, que a merda vem de muito tempo, não é de agora, nem de 2018, não. É de muito tempo, tá bom? Só para a gente entender. Então, a gente não sabe quem é que fala a verdade ou não, por isso que tem uma piada do Coxinha, né? Daqueles bonequinhos dele, que fala dos políticos que capotaram no carro na estrada. E quando chegou a perícia, e já tinha tudo sido enterrado. E o policial foi perguntar ao caboclo, como foi isso? Ah, o capotou, foi político para tudo que é lado. E o que vocês fizeram? Nós enterramos. Mas espera aí, não tinha nenhum vivo? Bom, tinha uns que pediram ajuda, mas a gente enterrou mesmo assim. A gente não sabe quem que está falando a verdade. Fazer o quê, né? E de fato a gente não sabe quem que está falando a verdade. E eu finalizo esse vídeo agora para dizer, para a gente ter muito cuidado com nossas postagens, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com as falsas notícias. Até mesmo uma pessoa de casa pode passar uma má notícia, entendeu? Já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com você e já aconteceu com todo mundo. Eu finalizo dizendo, já éramos mal informados. Veja bem, as notícias chegam muito decodificadas, às vezes chegam em versões diferentes, que a gente realmente não sabe o que realmente aconteceu naquele incidente, naquele fato. Então eu digo para vocês, já éramos mal informados. No entanto, com todas essas postagens, que eu me refiro ao fake news, ninguém sabe quem realmente fala a verdade. Espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui. E veja bem aqui embaixo, inscrever-se, clique lá e você vai estar inscrito em nosso canal. Ah! E quando você clica lá, clique novamente e você, que vai aparecer um sininho, clique lá e você vai receber nossas notificações. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário, se bem que ninguém comenta nada, né? Para mim está tudo bem. Mas se quiser, deixe seu comentário aqui, o que é que você achou e compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Aí dá certo.